bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News. E para você que precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. Vale a gente lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você poder ficar ligado em toda a programação da TV Mar, você também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha o nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, nossos programas, entrevistas e matérias especiais também, tá? E a gente inicia amanhã sempre dando aquela passadinha na Gazeta Digital para ficar muito bem informado, saber o que rendeu manchete para amanhã de hoje. Vamos então acompanhar aqui a Gazeta Digital, aquele jornal com todo o compromisso com a informação, com o seu leitor, agora no formato digital que você pode também baixar no teu celular e acompanhar através do teu computador. Vamos dar aquela conferida então aqui, Gazeta Digital, abrindo aqui o pessoal lá da técnica. Opa, está ainda fazendo essa... logando então aqui na Gazeta Digital, é só acessar www.gazetadialagoas.com.br e a gente vai acompanhando então aí todas as últimas informações, sempre ligadinho aqui na Gazeta Digital. Daqui a pouquinho a gente acompanha então a Gazeta Digital. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos chamar então a Gazeta Web aqui, porque aí a gente aproveita também já para abrir o nosso programa com as principais informações através do portal Gazeta Web. E lá você, além também de acompanhar todas as informações amanhã de hoje, também aproveita para acabar assistindo aqui a programação da TV Mar aqui no cantinho da tela, tá bom? Olha só, jovem fica gravemente ferido após ser atingido por 5 tiros em Marechal Deodoro. Motivação do crime não foi esclarecida. Vítima foi acompanhada ao HGE. 5 seguem foragidos. Suspeito de praticar homicídio é preso em operação na capital. Zagueiro do Galo, Xandão, especula que futebol retorne nas próximas 2 semanas. Lagoa da Canoa, suspeitos armados roubam posto de combustíveis no interior. Olha só, as principais matérias que a gente tem acompanhado até agora, né? Infelizmente a gente percebe que são matérias de cunho policial, né? A violência não bastasse todo esse momento que a gente tem vivenciado. É difícil por conta da pandemia, a violência tem crescido cada vez mais aqui no nosso estado. Alagoas registra o 20º óbito e 33 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Essas e outras informações, mais aqui abaixo também, a respeito ainda falando da Covid-19, o secretário de Turismo aqui de Alagoas, Rafael Brito, informa que está com Covid-19. Essas e outras informações, então, é só você acessar o portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com e ficar muito bem informado nessa manhã e durante o dia inteiro, tá bom? Olha só, agora a gente vai ver uma matéria feita por Alexandre Lino a respeito de mais uma denúncia que os profissionais da área de saúde têm feito, né? Infelizmente ainda no tocante à segurança deles no seu trabalho para o enfrentamento dessa pandemia de coronavírus. Vamos acompanhar. Pois é, estamos aqui direto do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, que estão denunciando a falta de condições de trabalho em plena crise do coronavírus. E quem vai explicar tudo que já aconteceu até agora e quais procedimentos estão sendo tomados pela entidade é o presidente do sindicato, Mário Jorge Filho. Mário, aqui como a gente tem feito na TV Mar, de máscaras, mantendo a distância, qual a situação neste momento em relação à segurança dos profissionais de saúde em relação ao coronavírus? Bom dia, Alexandre. E é importante o que você acabou de colocar. Manter a distância, usar máscara, lavar bem as mãos, usar o álcool gel e só sair de casa se for extremamente necessário. Com isso, a gente vai evitar o crescimento de adoecimento e de óbitos, certo, do coronavírus. E quem está sofrendo
com essa consequência desse crescimento, da falta de EPIs, são os profissionais de saúde. São os auxiliares técnicos de enfermagem e outros profissionais. E quando eu cito auxiliar e técnico de enfermagem, é porque é o profissional que está diuturnamente na cabeceira do paciente. E com a falta dos EPIs, isso daí está promovendo o adoecimento do profissional da enfermagem, que, contaminado, tem que se ausentar do setor de trabalho, as empresas não fazem reposição da mão de obra e termina esse profissional que está substituindo os demais lá dentro, ficando sobrecarregado. E compromete a assistência ao paciente e até mesmo a vida daquele profissional que está ali fazendo o atendimento à população interna. Explica para a gente aqui da TV Mar qual é a situação mais delicada e as diferenças entre situações no setor público e no setor privado. Olha, a nossa maior preocupação hoje está sendo realmente as unidades públicas, porque são portas abertas, né? Então, o HGE, o Hospital da Mulher, né? o Hemoal, todas essas unidades são porta aberta. O particular, ele reduz o atendimento, né, de consulta, de internamento eletivo, mas o setor público não, é aberto aí 24 horas, recebendo todo tipo de demanda, seja a quantidade que for. E aí a gente se depara com a questão da falta de EPIs, certo? A falta do EPIs. E quando fornecido, é fornecido em qualidade baixa, né? Baixa qualidade, e a quantidade de EPIs para o horário laboral. É um absurdo um profissional receber uma máscara para passar uma jornada de 12 horas, de 6 horas, quando a eficácia dessa máscara ela pode chegar até 3 horas, a depender do pique da unidade de saúde. O sindicato tem recebido muitas denúncias da sua base, dos seus trabalhadores? O sindicato tem recebido bastante denúncias, inclusive nós estamos até com plantão, eu estou aqui, mas estou de plantão, recebendo as demandas e indo visitar em loco e demandando para o Ministério Público de Trabalho, que aqui eu quero registrar. Ontem nós tivemos uma audiência no Ministério Público de Trabalho, que notificou o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, para que ela venha adequar, melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde do setor público. Novas contratações seriam uma alternativa para diminuir o impacto dessa crise em relação ao peso da sobrecarga horária de muitos desses profissionais? O que a gente aponta é que, com as andanças que a gente tem feito, a gente tem percebido a sobrecarga de trabalho, recursos humanos insuficientes para o atendimento. Então, o Estado, como fez o processo seletivo recentemente, o Estado poderia, sim, recrutar esses profissionais que estão na reserva técnica e distribuir nas unidades onde estão precisando. Nós estivemos na Xanda Jaqueira, onde tinha uma enfermeira para dar atendimento ao mini pronto-socorro da Xanda Jaqueira. E isso acontece no Benedito Bentes, isso acontece em todas as unidades. Tá certo? Então, se faz necessário que o governo do Estado ele veja isso e urgente, bem como o suporte do acompanhamento psicológico para os profissionais da área de saúde. Os profissionais da área da saúde, por falta de equipamento, da sobrecarga de trabalho, eles estão adoecendo, e a doença mental, ela é grave, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada de imediato. E tanto na rede pública como na rede privada, não está tendo esse suporte. Aí o papel importante de mediação do Ministério Público do Trabalho, mas eu acho que foi vocês que vem atendendo às demandas que o SATEAL e que os sindicatos estão encaminhando para aquela instituição. Alagoas inteira acompanhou o caso da morte de uma profissional do SAMU, que trabalhava no SAMU. O SATEAL teve informações sobre isso? Como é que está a situação no SAMU? Olha, a questão do SAMU é complicado. Por quê? Porque é uma instituição, certo? Fechada, né? Então, o setor de engenharia ou o governo do Estado, ele tem que mudar o SAMU de local, porque ele é muito fechado, certo? O ambiente lá é muito restrito, ventilação quase que nenhuma, a não ser a ventilação refrigerada, certo? Então, aqueles profissionais que ali estão, ele precisa ser melhor visto. Nós solicitamos da Secretaria de Saúde a desinfecção daquela unidade. E
se comprometeu até a próxima semana a resolver isso. Da mesma forma, foi descentralizar o local de descanso daqueles profissionais. E o profissional terceirizado, que é o da higienização, o Estado ele é corresponsável com o que aconteceu com aquela profissional que foi acometida fatalmente. Como outros que têm também doente lá dentro, que é da instituição. O Estado ele tem que ser responsabilizado por isso. Ele tem que arcar, ele tem que dar as condições, ele tem que tratar o profissional da área da saúde que está a serviço da população. Para a gente finalizar, quais as suas perspectivas após essa reunião com o MPT? Olha, nós estamos acreditando, certo, que com essa audiência que houve ontem, a Secretaria Estadual de Saúde, que agora vai passar a ser, digamos, não monitorada, mas acompanhada, né, pelo Ministério Público do Trabalho e pelos sindicatos, tá certo? Ela venha regularizar a situação o quanto antes, né? Abastecendo as unidades de saúde com RH, com os EPIs adequado e quantidade suficiente e dando suporte psicológico aos profissionais da área da saúde que estão trabalhando em pânico. E essa preocupação do governo do Estado, ele também tem que cobrar da iniciativa privada. Nós temos hoje o anunciado aí de adoecimento dos profissionais de saúde, que a gente diz que é subdimensionado. Porque enquanto a gente tem acesso à iniciativa pública para ter as informações, a rede particular, ela fecha as informações para as instituições. E aí, onde entra o Ministério Público do Trabalho para requerer essas informações concretas da iniciativa particular. Pois é, eu conversei agora com Mário Jorge Filho, presidente do SATEAL, Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem daqui de Alagoas, que se mostrou bastante preocupado com toda a situação desses profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Vamos torcer para que esses pedidos que o Mário Jorge fez para o governo do Estado, para a Prefeitura de Maceió e para as empresas privadas saia do papel e a gente possa ter os profissionais da área de saúde com mais segurança, cuidando de tantas pessoas que estão adoecendo. Alexandre Lino, reportagem de Alexandre Lino, com imagens de Márcio André, aqui para a TV Mar, canal 525. Pois é, gente, a gente já vai de uma denúncia muito grave para uma outra denúncia também muito grave. É que os deputados acabaram denunciando lá na Assembleia Legislativa casos de nepotismo e também irregularidades na realização dos testes para a Covid feitos aqui no estado de Alagoas. E a gente vai conversar diretamente com o deputado Davi Maia a respeito disso. Davi, bom dia para você, você está me ouvindo? A gente está ouvindo também, a gente consegue ouvir o Davi Maia ou só sou eu que não consigo ouvi-lo? Oi, Davi. Oi, Paula, estou escutando. Vocês estão... Estou te ouvindo também, muito bom. Então, Davi, vocês acabaram formalizando então essas denúncias que foram apresentadas lá na Assembleia Legislativa, denúncias graves, né, que acabam comprometendo dessa forma toda essa situação, o enfrentamento da pandemia que a gente está vivenciando. Justamente, nós estamos com um problema sério em Alagoas. A pandemia estamos enfrentando aí um inimigo invisível e o nosso mais importante ponto de apoio deveria ser os testes. Deveria ser o Laboratório de Análises Clínicas, o LACEN, que é do governo do estado de Alagoas. Infelizmente, desde que houve aquele óbito que o governador anunciou de maneira assodada nas suas redes sociais, começou a chover uma enxurrada de denúncias, muitas denúncias, e especialmente de setores como o LACEN. Nós temos aqui em nossas mãos e-mails, fotos. Por exemplo, essa aqui é a relação de quem o governo achava que tinha que ser prioridade
Então, existia prioridades de óbitos, que era natural, existia prioridade de pessoas que estavam em estado grave, mas existia prioridade de quem conhecia alguém dentro do LACEN, e nós conseguimos aqui receber esses e-mails internos do laboratório, o que mostra que com a... Gente, só um instantinho, Davi, vale a gente frisar aqui para quem está assistindo a nossa entrevista nesse momento, que essas denúncias que você traz aqui, né, que já foram inclusive apresentadas lá na Assembleia Legislativa, elas têm embasamento, vocês têm todas as provas dessas denúncias, não são denúncias soltas, vocês estão todos embasados de fato em provas. Justamente, além de recebermos essas denúncias, passamos um período, aí pelo menos uma semana, analisando essas informações, o que era verídico, o que era que a gente poderia denunciar, porque isso aqui vai virar um processo dentro da Assembleia e vai virar também uma denúncia no Ministério Público Estadual. Pois é, então você mostrava para a gente aí essa lista de prioridades, né, de pessoas que para fazer a testagem do coronavírus e dentre dessa lista, além, é claro, de pessoas que já tenham vindo a óbito, que estavam em estado grave, que precisavam fazer o teste de forma mais urgente, que merecem de fato essa prioridade, mas também existiam pessoas que estavam inseridas aí apenas por conhecer alguém do LACEN, ter algum parentesco com alguém, digamos assim, grande lá dentro. Exatamente, alguém que conhecia pessoas dentro da estrutura do Estado. E pessoas que tiveram ou teriam necessidades de estar na prioridade, como, por exemplo, a enfermeira, eu tenho aqui o exame dela, uma enfermeira que está na prioridade porque ela está na linha de frente, o exame dela só chegou 15 dias depois. E o pior, ela testou positivo. Ela foi contaminada, enfrentando esta guerra e continuou transmitindo o vírus porque falharam no exame dela. Demoraram 15 dias para entregar. Tem aqui pessoas que demoraram 15, que demoraram 30 dias. Um bebê de 1 ano que passou 15 dias para receber o teste do seu exame. Então, pessoas que deveriam ser prioridades não foram tratadas como prioridades. Pessoas que não deveriam ser, por uma questão de ingerência política, foram tratadas como prioridade. Além da quantidade de exames que foram perdidos, porque não tinham... É uma lista de cerca de 400 exames, é isso, Davi? E vocês conseguiram essa lista, perceberam que, na realidade, esses exames nem estão sendo feitos aqui? Explica para a gente direitinho essa história. Em março, existiam 477 exames na fila do LACEN para ser analisado, e não tinham quem fizesse. Pegaram 235 exames e mandaram para o laboratório do LACEN de Sergipe. O laboratório que também é do Estado, mas do governo de Sergipe, não do governo de Alagoas. Ou mandaram para um laboratório em Alagoas. Desses 477 exames que estavam estocados, vários foram perdidos. Simplesmente por uma imperícia, por as pessoas não conseguirem nem ter o material necessário, nem a qualificação técnica para operar. Uma cidadã saiu de Maceió para passar um curso de 1 dia na Fiocruz e para voltar e capacitar todo mundo, e não conseguiu fazer isso. Dizem até que ela não está mais lá no setor. Então, existe aí, essa é outra denúncia, da quantidade de exames, além da baixa quantidade de pessoas testadas, que esse é um problema de Alagoas e do Brasil. Dentro da baixa quantidade de material, a gente perdeu muito deles por uma questão. Por isso que muitos exames deram negativos. Por isso, Fernando, que a gente tem em Maceió, em Alagoas, uma quantidade baixa de pessoas que estão testando positivo e uma quantidade alta de mortes. Ontem, segundo o relatório do Estado, foram 243 pessoas infectadas, para um número de 20 mortes, que daria aí quase 10%. Nós temos uma taxa de letalidade. A gente está com um probleminha de conexão aqui com o Davi Maia. Voltamos agora. A gente tem uma taxa de letalidade, pode completar. Que seria uma das maiores do Brasil. Mas não é porque a gente tem uma letalidade alta, é porque os números não são originais, não são verdadeiros, é porque a gente perdeu muitos exames. Nós temos muito mais pessoas contaminadas, mas temos 2 problemas. Estamos testando pouco. Aqui, ó, é um e-mail interno
do LACEN informando que não tem kits para analisar as pessoas. Esse é um. Inclusive aqui tratando do caso específico da esposa do cara que faleceu. Não sei se chegou aí. A gente está vendo, sim. Então, pronto. Esse daqui é da esposa daquele primeiro óbito que o governador anunciou. E a pessoa do LACEN dizendo justamente isso, que não tem os kits para análise. Esse daqui é o laboratório de São Paulo, que está fazendo as análises. No laboratório de São Paulo, Pauline, a gente não consegue enviar o material de maneira correta, porque os equipamentos lá, geladeiras, freezers, os termostatos, estão quebrados dentro do LACEN. Então, esse daqui de São Paulo, a gente teve, a denúncia é essa, a gente perdeu inúmeros exames que foram testados em São Paulo por imperícia aqui em Alagoas. E aí, a gente não acondicionou da forma correta o material que foi colhido dos pacientes para que eles pudessem ser testados, então, lá no laboratório de São Paulo. Exato, aí os exames dão negativos. Os exames nunca vão dar positivo porque ele não chega da maneira correta. É muito sensível essa questão desde quando você tira a amostra de sangue ou da amostra no nariz ou no ouvido, na boca. E quando não temos uma infraestrutura correta, um manuseio correto, nós simplesmente perdemos estas amostras. Por isso que eles estão dando negativo. Pois é, gente, a gente tem falado tanto da questão aqui, inclusive no TV Mar News, né? A gente tem falado tanto dessa questão da subnotificação desses casos aqui no estado de Alagoas, no país de uma forma geral também, mas aqui no nosso estado, através dessas denúncias que a gente está acompanhando aqui ao vivo, realizada pela Assembleia Legislativa, o Davi Maia também, a gente consegue subsidiar de forma, né, mostrar o porquê que está havendo essa subnotificação e que a gente tanto fala e agora a gente acompanha aqui através dessa entrevista, que é muito grave mesmo, que de fato o porquê que está havendo tanta subnotificação. Exato. E outra coisa, para a gente, a necessidade de abrir o comércio, de retorno da economia é muito importante. Mas a gente só pode abrir depois que nós tivermos os testes, depois de a gente saber quantas pessoas realmente estão contaminadas em Alagoas, de termos números verídicos. A gente tem que aumentar maciçamente a quantidade de testes em Alagoas. E isso está acontecendo, Paulinho, por uma questão político-administrativa, por uma ingerência, vamos dizer, administrativa, que é aí onde vem uma das denúncias que eu considero mais grave, o nepotismo que se instalou dentro do LACEN. 3 famílias, basicamente, compõem todos os funcionários do LACEN. Eu vou só lhe dizer aqui o que é que acontece. A chefe do setorial de Soroteca, que é onde fica armazenado esse material, o filho dela trabalha no setor de análise, o esposo é o chefe do TI, a filha é advogada do LACEN e a nora é a chefe da imunologia, que trabalha no setor de análise. Pois é. A chefe do RH, o filho é do setor de bromatologia, a prima do setor de saúde do trabalho, a nora trabalha no administrativo e o sobrinho no almoxarifado. A chefe do setor de qualidade, o esposo dela é chefe de outro departamento e a nora trabalha com biologia molecular. Até, Poliane, a pessoa que vende a quentinha para os servidores do LACEN é mãe de uma funcionária. Então, tudo lá envolve famílias. E pode ser por isso o problema que a gente chegou. O LACEN é uma instituição que, se não fosse exigida, como está sendo agora, isso passaria anos e anos sem ninguém perceber. A grande questão é que nós precisamos utilizar dele nesse momento de pandemia e ele falhou. A outra denúncia muito grave é este cidadão aqui. Essa foto aqui é de um cidadão trabalhando no LACEN. Ele foi afastado da Secretaria de Saúde na última operação que teve na Secretaria, pela Polícia Federal. E a denúncia chegou que ele estava trabalhando lá. Eu comecei a pesquisar no Portal da Transparência, pesquisar no Diário Oficial. Em canto nenhum existia a nomeação desse cidadão.
E aí eu questionei ao denunciante, eu disse, não existe nomeação desse cara, então ele não pode estar trabalhando. E aí a gente descobriu que existe inúmeras pessoas que trabalham, tanto no LACEN quanto em outros órgãos do Estado, de maneira precarizada. Ou seja, não existe contratualização em canto nenhum, especialmente de um cidadão que foi afastado. Eu não estou aqui querendo fazer um juízo de valor, dizer se ele é culpado, se ele é condenado, não é nada disso. Estou querendo dizer que ele foi afastado há pouco tempo na operação Dama da Noite, se eu não me engano. Deixa eu ler até aqui o nome da operação. Damas das Lâmpadas. Da Lâmpada. Isso? Dama da Lâmpada, Operação Florence. Uhum. E ele foi afastado por suspeitas dentro da secretaria e voltou a trabalhar no LACEN. Ou seja, são inúmeras denúncias que estão surgindo mais. Eu não posso ainda trazer as outras denúncias, porque ainda não verifiquei a autenticidade das provas, mas que assim que nós tivermos, iremos sim também apresentar. Estamos abrindo denúncia. Que a Comissão de Direitos Humanos, que foi quem iniciou tudo isso, com a denúncia lá, ouvindo a diretora da UPA, do Trapiche, que ela também escute esses funcionários, que a Comissão de Saúde da Assembleia também dê uma análise concreta nesses dados, e também estamos encaminhando esse vasto material de provas para o Ministério Público do Estado. Vocês pretendem formar uma CPI para fazer um apanhado melhor de tudo isso que a gente está vivenciando? Eu ainda não sei se tenho as assinaturas necessárias para abrir uma CPI. Você sabe que a bancada de oposição na Assembleia, ela representa só 2 deputados. E a grande maioria tem uma bancada de independente, mas a grandíssima maioria é uma bancada governista. Eu não sei se eu teria os números para abrir a CPI, mas as comissões da Assembleia estão funcionando, são comissões atuantes e nós iremos cobrar, sim, que a casa não pode calar, até porque o material que nós tivemos, que está dentro da casa, é muito concreto e é muito forte. Verdade. Então, Davi, olha, a gente vai continuar acompanhando aqui também, junto a vocês, né, todo esse trabalho. E eu queria só te dizer que a TV Mar está aberta aqui, o canal está aberto para você também, para possíveis esclarecimentos, para mais provas que você venha trazer também aqui para a gente a respeito dessa situação, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço demais. Só com a imprensa livre, assim, levando a informação às pessoas, a população terá acesso a esses números, que é o que eu disse. Nós não queremos se gerar pânico, nós não queremos trazer mais problema. O que a gente quer é só trabalhar com a verdade. Até para a gente se planejar para um futuro pós-pandemia, nós temos que ter informações verídicas. E eu aqui agradeço mais uma vez a você e a todos que fazem a TV Mar. Muito obrigada. Gente, olha, a gente conversou agora com o Davi Maia, ele que é deputado da Assembleia Legislativa, deputado aqui de Alagoas, trazendo denúncias gravíssimas a respeito, envolvendo o governo do estado, né, a respeito dessa pandemia, inclusive que acaba tendo um reflexo muito grande nas subnotificações dos casos de coronavírus aqui no nosso estado. E a gente vai acompanhar agora, já falando disso também, a gente está aqui com um boletim atualizado aqui de Alagoas, atualizado com a data de hoje. São 243 casos confirmados, 74 casos recuperados, 332 casos suspeitos e 20 óbitos confirmados. Mas como a gente acabou de frisar aqui nessa entrevista com o Davi Maia, esses números certamente são muito diferentes, mas a gente tem aí esses casos de subnotificação por conta dessa problemática toda envolvendo aí o LACEN. E a gente tem também um boletim daqui do país, né, que a gente passa para vocês também os números atualizados, 45.757 casos confirmados e 2.906 óbitos. Em 7 dias foram mais de 982 mortes confirmadas em todo o país. O estado de São Paulo zerou a fila de espera para a testagem dos casos suspeitos da Covid-19. E no mundo inteiro, mais de 2 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19. Esses são os dados aqui do Ministério da Saúde que são repassados pelas secretarias estaduais de saúde. E com essas informações a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.